Pois então, Gil, esse assunto nos pega, de certo modo, com uma certa surpresa e com muita indignação. Afinal de contas, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2024, há menos de 50 dias, nós realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na qual participou o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, para falar sobre o encerramento da Ecosul. E nós tivemos, nesta audiência, o comparecimento da secretária nacional de Transportes Rodoviários, a Viviane S., que foi uma das pessoas citadas pelo ministro Renan Filho nessa coletiva de hoje pela manhã. Naquela ocasião, a secretária nacional de Transportes do governo brasileiro deixou muito claro que não haveria qualquer chance do governo avançar numa nova concessão, ou, em outras palavras, implantar novo pedágio na BR-116, sem, antes de tudo, resolver o problema existente com a empresa Ecosul, que há quase 30 anos empobrece e castiga a nossa região com a tarifa mais cara do Brasil. Ficou muito claro isso para todos nós. Ficou evidente tudo isso para todos nós. Só que agora, virando o ano, na primeira semana do ano, nós começamos a receber informações pingadas sobre isso. Primeiro foi um vídeo no TikTok do próprio ministro Renan, dizendo que estava no exterior e que lá apresentaria o chamado pipeline de concessões, que é uma espécie de um cardápio, né, onde o governo brasileiro oferece ao mercado internacional possibilidades de ações, né, de concessões, de oportunidades, entre aspas, aqui no nosso país. Esse vídeo passou de certo modo até com um certo, assim, uma certa preocupação, mas foi um vídeo no TikTok. Aí ontem, através de uma informação que saiu no jornal Valor Econômico, que até me chega essa informação através do Fábio Renner, faz um destaque no mapa do Rio Grande do Sul a uma possível concessão entre Camaquã e Porto Alegre. Eu imediatamente, assim que recebi aquela informação, procurei contatos em Brasília, procurei relações no Ministério dos Transportes e praticamente nada de concreto nos dava. Até que uma das pessoas, né, ligadas ao Ministério deixou muito claro que seria, sim, feito esse anúncio, essa confirmação, na manhã de hoje, em uma coletiva com a imprensa que já estava divulgada. Dito e feito, hoje, às 11 horas da manhã do dia 28, hoje, o ministro Renan Filho apresenta esse cardápio de oportunidades, o chamado pipeline de concessões. E ali estava um novo pedágio entre Camaquã e Porto Alegre, o que, para todos nós, causa grande preocupação e muita indignação, Gil, porque nós não temos solução ainda para o problema existente há décadas aqui na nossa região. A Ecosul, de acordo com o Ministério, vai ter o contrato encerrado em março de 26, sem chance de renovação. Até lá, o governo ia fazer estudos, fazer cálculos, avaliações de qual seria a melhor alternativa. E também, de acordo com o que nos foi falado, e falado inclusive pelo próprio ministro na Rádio Gaúcha no início desse ano, não iria ser feita nenhuma licitação usando só a região sul como referência. Qualquer coisa iria olhar toda a BR-116 para tentar diluir os custos da operação desse pedágio. Porque, afinal de contas, hoje nós pagamos impostos que vão para Brasília poder manter serviços públicos, entre eles a conservação do asfalto da região entre Canoas e Caxias do Sul, entre Canoas e Vacaria, na BR-116. E aqui, no sul do estado, nós pagamos pedágios para ter o direito de trafegar na rodovia. Então, isso não está certo. É só nas costas da região sul que o governo federal está pensando em jogar essa conta, e nós não podemos mais arcar com ela sozinho. Essa revolta que eu trago aqui, eu sei que não é só minha, é uma revolta de toda uma região, porque nós empobrecemos comparado a outras regiões do estado nesses 30 anos. E a nossa região, embora a gente volte e meia, né, apresente, né, ações de indignação, de revolta, mas parece muitas vezes que nós estamos conformados em sermos um pedaço pobre do Rio Grande do Sul. Porque se essa concessão tivesse sido anunciada para Canoas, a Novo Hamburgo, mesmo que sem praça de cobrança, só naquele sistema do free flow, meu Deus, nós estaríamos aí diante de uma revolução. Ia se botar fogo nesse estado, não tenho dúvida disso. Lideranças políticas e empresariais iam muito forte para cima nessa questão. E aqui no sul do estado, parece, na avaliação do governo, que eles têm isso como uma estratégia. Aqui, eles conseguem colocar com
pequeno prejuízo político, pequeno prejuízo institucional. Já em outras regiões passaria muito mais difícil essa questão. Então, às vésperas de um ano eleitoral, parece que para o governo federal empurrar essa conta para nós causa menos desgaste do que causaria diluir esses custos com todo o Estado. Eu sou contra a ideia de pedágios só com a pura e única função de manutenção da rodovia. Isso não é pedágio. Qualquer lugar, qualquer país sério, quando faz uma concessão pública, faz pensando em trazer investimentos, fazer obras, fazer melhorias, projetar a rodovia para o futuro. E aqui, no sul do estado, com a Ecosul, nós temos mal e porcamente tapa-buraco e roçada na beira da estrada. Para o resto do Rio Grande do Sul, nas rodovias federais, tivemos bons exemplos, no caso da 290, chamada Freeway, em direção ao litoral, até Santa Catarina, com pedágio barato, com investimentos altos, mas de resto, nós ainda estamos aguardando. E eu reforço, né, aguardo por investimentos, mas repudio frontalmente essa ideia de colocar pedágios exclusivamente na metade sul, especialmente nesse trecho de Camaquã-Porto Alegre. Isso não vai ficar assim, Gil. Eu já oficiei o Ministério hoje pedindo mais informações sobre o que eles divulgaram, inclusive sobre isso que agora mesmo aqui no VT apareceu. O governo federal fala em otimização contratual com a Ecosul. Eu espero que isso não seja pelo menos um nome novo ou bonitinho para disfarçar a possibilidade de uma renovação contratual, porque essa empresa, de acordo com o Tribunal de Contas da União, já gerou mais de 800 milhões de prejuízos aos usuários da rodovia aqui no nosso estado. Então isso não pode acontecer. Quero também, no dia 30, 31, ter uma conversa com o governador do estado sobre esse assunto. Ao que me parece, esse assunto foi resolvido em Brasília sem conhecimento das autoridades do Poder Executivo Estadual, sem debater com o Legislativo. Eu mesmo, como deputado estadual, acredito que sou o primeiro deputado a falar desse assunto e a me informar sobre esse tema, por ser natural da região afetada. Mas meus colegas parlamentares, com quem eu conversei hoje pela manhã, não estavam nem de longe, assim, nem de longe ouvindo falar alguma coisa a respeito. Então, são essas lutas que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar passar batido. Nós precisamos de uma reação na região. Se a região não fizer nada, nós vamos ser castigados, vamos empobrecer mais uma vez e não vamos conseguir sair desse marasmo econômico que vivemos aqui há décadas. Precisamos evoluir, e isso depende de uma região livre também de pedágios. Esse projeto que foi apresentado pelo governo federal, ele cria a chamada Rota da Integração do Sul, e ele estabelece uma possível ligação entre 4 rodovias aqui da nossa região, incluindo a BR-116, e o que chama atenção é que ele coloca 12 praças de pedágio. 12 praças de pedágio, e uma dessas praças seria entre Camaquã e Porto Alegre. Como é que você tem visto esse projeto? Esse projeto, há uma possibilidade de que ele seja aprovado? Qual é o status neste momento desse projeto? Naquela audiência pública que aconteceu às vésperas de um feriado, lá no ano de 2022, se não me engano foi no dia 11 de novembro, à véspera de um feriadão em Brasília, o governo federal falava de colocar 4 praças de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. Seriam 2 praças de cobrança no sentido sul-norte e 2 praças de cobrança norte-sul. Uma delas instalada em Eldorado do Sul e outra ali nas proximidades de Barra do Ribeiro. E aqui no nosso caso, nós teremos uma praça em Camaquã, pelo desenho que Bom, agora são 18 horas mais 27 minutos, a gente tem aí uma instabilidade, né, da internet para conseguir conversar com o deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, que gentilmente atendeu esse nosso convite, porque a população ela ficou um tanto quanto curiosa, porque nós tínhamos a informação de que não haveria mais a instalação de praças de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. E ontem surgiu esse projeto por parte do governo federal da criação dessa interligação com a região sul, de 4 rodovias, e aí surge a possibilidade de 12 praças de pedágio. A gente foi olhar mais a fundo esse projeto, apareceu uma praça de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. Então, logo houve essa divulgação por parte do governo federal. Ontem à noite, a gente já acompanhou um vídeo que foi divulgado pelo deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, que é um deputado aqui da nossa região,
e ele já divulgou esse vídeo ontem, no finalzinho da tarde, em suas redes sociais, mostrando insatisfação com essa proposta do governo federal. E aí, desde então, é uma chuva de comentários nas redes sociais, a maioria das pessoas sendo contrárias a essa iniciativa. E eu tinha perguntado para o deputado antes como é que ele analisa esse projeto, em que fase está esse projeto, como estão as análises, né, segundo as informações que ele já conseguiu apurar desde ontem, sobre essa possibilidade dessa implantação de 12 praças de pedágio, uma delas entre Camaquã e Porto Alegre. As informações são muito poucas ainda, Gil, porque o anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa, ministro, e como eu reforço, até dezembro, 9 de dezembro, quando fizemos a audiência pública na Assembleia Legislativa, a informação é que a BR-116, sentido Camaquã-Porto Alegre, estaria livre de pedágios até que o governo federal resolvesse de uma vez e desse por satisfeita essa questão do encerramento da Ecosul no sul do estado. Então, isso chega para nós com uma certa surpresa, como eu reforço. Nós estávamos acompanhando algumas coisas de longe, mas sem colocar muita maldade, sem olhar com muita precisão, porque primeiro tinha sido um vídeo no TikTok do ministro Renan falando que estava nos Estados Unidos, começando a apresentar o pipeline de concessão, que é esse cardápio de concessões. Mas o que a gente tem de informação é muito do que vinha do processo anterior. Numa audiência pública lá no dia 11 de novembro de 2023, como eu falava aqui, antes de ter esse corte, o governo federal apresentou uma ideia de 4 pedágios entre Porto Alegre e Camaquã. Seriam 2 pedágios no sentido norte-sul e 2 no sentido sul-norte. Quem vem de Camaquã para Porto Alegre, a princípio pelo desenho, teria-se aí um pedágio, né, uma praça de pedágio na altura dali da Vila São Carlos, aparentemente era isso que dizia no desenho, dava para situar que era mais ou menos isso, e um outro ali nas proximidades de Barra do Ribeiro. Para quem fazia o sentido oposto, né, de Porto Alegre para Camaquã, teria um pedágio em Eldorado do Sul, onde fecharia praticamente o acesso de quem vem das pontes, né, passando pelas pontes do Guaíba, do Jacuí, e das pessoas que vêm da 290 em direção ali à região carbonífera, né, quem vem daquela região da fronteira oeste. Então ali teria uma praça que fecharia o cerco. E uma outra mais para baixo, que poderia ser em Sentinela do Sul ou na altura do município de Barra do Ribeiro. Isso, Ju, colocaria a nossa região realmente num processo de fracasso econômico total. Porque se nós já temos dificuldade de atrair empresas, somos poucos atrativos nos dias de hoje, onde temos pelo menos um pedacinho da região livre, que é esse trecho entre Camaquã e Porto Alegre, imagina estar totalmente cercado. Isso é um absurdo. Nós estamos vendo hoje alguns sopros de esperança na região. Temos uma fábrica de aviões programada para construção no município de Guaíba, assim como um centro tecnológico, né, um centro tecnológico no município de Eldorado. Temos em Barra do Ribeiro o maior projeto de celulose da América Latina sendo desenhado, que vai ser o dobro dessa planta que existe hoje em Guaíba. Temos visto sinais de empresas menores expandindo na região, ali no município de Sertão Santana, no município de Tapes. Temos empresas com possibilidade de crescimento em Camaquã. Temos um projeto de exploração da chamada Bacia de Pelotas, junto à Lagoa dos Patos e ao mar, para exploração de petróleo e gás. Tem a construção de novos navios ali no município de Rio Grande. A possibilidade também da concessão do canal do São Gonçalo para implantar um novo porto na Lagoa Mirim, tantas coisas brilhando na nossa região, e agora com essa questão de pedágios, com certeza nós vamos sair prejudicados. Então nós não podemos aceitar isso de modo nenhum. A Serra Gaúcha não aceitaria, o Vale dos Sinos não aceitaria, a região metropolitana, então, viveria um momento de guerra com o governo federal se insistisse nessa ideia. Nós não podemos aceitar. Eu reforço, eu entendo que nos dias atuais até se precisa de pedágio para fazer alguns investimentos. Agora, pedágio exclusivamente para manutenção de rodovia, isso é um fiasco, isso é um absurdo. A BR-116 já foi duplicada com dinheiro público e agora vão entregar de mão beijada para investidores, para explorar a nossa região. Isso não está certo. E não está certo também fazer uma concessão como essa sem antes resolver o problema da Ecosul. Eu acredito
que se é para ter pedágios na BR-116, que ela seja em toda a 116, que comece lá em Vacaria e vá até Jaguarão, e coloque o custo mais elevado na região de maior movimentação de veículos, que com certeza não é a nossa. Não é a região que vai de Porto Alegre até Jaguarão. A região de maior movimentação de veículos é a região metropolitana, é a região dos Sinos e é a região da Serra. Boa parte do transporte de cargas e do movimento que se tem hoje no estado parte por ali, sai daquela região. E com o pedagiamento nesse canto aqui do sul, o que eles vão conseguir fazer é desviar, inclusive, essa produção da Serra e do Vale dos Sinos para Santa Catarina, para os portos de Santa Catarina e para os mercados de fora. Então, está totalmente errado. Essa concessão não estimula o desenvolvimento da metade sul do estado. Pelo contrário, ela nos empobrece. Se a intenção do governo era fazer com que a região se desenvolvesse, fosse para frente, eu reforço, o governo está fazendo totalmente errado. Agora, se a intenção do governo é fazer caixa, porque entrou num processo de gastança gigantesca, foram 38 ministérios criados agora nesse governo, gastos em cima de gastos desnecessários, e ele quer fazer essa concessão para tirar valor de outorga, ganhar uma comissão de outorga para o Caixa Federal, para tentar assim fazer algumas coisinhas. Bom, aí o governo tem que admitir que ele está fazendo isso no desespero político eleitoral. E se é isso mesmo que me parece ser, a única saída para fazer o governo voltar atrás é a pressão popular. É o fortalecimento da opinião pública, a pressão popular e, se for o caso, o constrangimento político de um governo que tem, sim, muita preocupação eleitoral. O leilão, conforme o ministro anunciou hoje, seria em dezembro de 25. Temos muitas lutas pela frente. Em abril, um movimento junto ao Tribunal de Contas da União, a tentativa de derrubar esse edital judicialmente, se for o caso, ali no mês de setembro, e tudo que for possível de ser feito dentro do ano de 2025 para não deixar o governo nos esmagar. Para fazer sobre esse assunto das praças de pedágio, um deles diz respeito à região sul do estado, né? Mais cedo você falava aí sobre a questão da Ecosul. Nós tivemos no ano passado um anúncio por parte da NTT de que não haveria renovação com a Ecosul e que nós teríamos ao longo deste ano de 2025 um processo licitatório para a nova empresa que assumiria esses quilômetros todos da região sul do estado da Ecosul. A pergunta, uma delas é a seguinte: em que pé está esse projeto de concessão que deveria ser concluído ao longo desse ano de 2025 para que uma nova empresa venha a assumir esse trecho que hoje é administrado pela Ecosul? E a segunda pergunta, ainda falando sobre a questão dessa possibilidade de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre, quais ações você pretende tomar? Teremos alguma audiência pública, algum tipo de mobilização você pretende liderar na região para que nós não tenhamos essa nova praça? São esses dois questionamentos que nós temos ainda. Bom, Gil, começando pela última pergunta, isso nós vamos ter que debater bastante agora com as forças políticas, institucionais, empresariais, produtivas da nossa região. A gente precisa fazer isso, porque atualmente temos poucos parlamentares na região sul do estado e às vezes eu me sinto um exército de um homem só nessa luta. Se não fossem os deputados federais Afonso Ram e Daniel da TV, muitas e muitas vezes o debate sobre os problemas da Ecosul e essa tentativa insistente do governo federal em colocar pedágios aqui, eu ficaria praticamente sozinho falando sobre esse assunto. Eu sei que eu sou da região e tenho essa responsabilidade. E a minha posição dentro do campo, na condição de deputado estadual, é jogar na zaga, é jogar na defesa da região. Eu não tenho recursos de emendas parlamentares, eu não tenho, enquanto parlamentar, a influência no orçamento do Rio Grande do Sul, tampouco no orçamento federal. Então, a nossa posição é realmente de defesa. E eu reforço, a gente precisa mobilizar a nossa força institucional e os setores produtivos, porque o governo precisa entender o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, não só sobre a lógica que eles enxergam de lá. Precisam olhar com os nossos olhos, precisam calçar os nossos sapatos para enxergar, para sentir as nossas dores. E isso depende de todos nós. Então, a minha intenção é fazer, sim, reuniões agora, a partir das próximas semanas, mobilizando essas entidades e organizar um levante com relação a isso. Eu espero no dia 30 ou 31 ser recebido pelo governador Eduardo Leite, já fiz essa solicitação para tratar desse assunto em especial.
O governo estadual precisa se posicionar sobre esse assunto, da forma como está, é algo que faz muito mal para todos nós. E sobre a renovação da Ecosul, o governo havia nos dado a garantia de que não haveria renovação com a Ecosul, que esse ano faria um novo estudo para contemplar a BR-116 por inteiro. Eles chegaram a dizer que iriam olhar a 116 da maneira que sempre se pediu, né, de sul a norte do estado, e tentar diluir os custos entre todos os usuários da rodovia e não só em cima de nós. Mas hoje, nessa reunião, nessa apresentação, o ministro falou uma coisa muito estranha, né? Até o teu VT aqui disse sobre uma possível otimização contratual com a Ecosul. Eu, sinceramente, eu não entendi esse assunto. Liguei para pessoas que são ligadas ao setor do transporte. Bom, a gente tem um novo problema, né, no nosso sinal de internet, para que a gente consiga conversar com o deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ele que disse que está atento a essas negociações por parte do governo federal, no que diz respeito a diálogos com a Ecosul. O objetivo é que o governo mantenha a sua palavra, a NTT mantenha a sua palavra de que teremos, neste ano de 2025, um novo processo licitatório. A gente agradece a participação do deputado, já está liberado novamente para conversar conosco. A gente teve uma pequena queda no sinal de internet vindo aí de onde você está, mas acho que dá para a gente concluir mais ou menos desta forma, né? Você disse que está atento a essas negociações e que vai cobrar da NTT que mantenha a sua palavra em realizar o processo licitatório nesse ano de 2025. Exatamente, nós vamos cobrar do governo que honre o que falou, do ministro, da secretária nacional de transportes. A sociedade gaúcha não pode ser tratada com esse desrespeito. O governo não pode falar uma coisa 50 dias atrás, 40 dias atrás, e agora trazer outra mensagem totalmente diferente. Isso é um desrespeito com a nossa região. Então, e a todos os espectadores, né, temos muita luta pela frente. Não pense que essa está fácil. Pelo contrário, vai ser uma luta muito difícil. E a gente precisa de união, de adesão, para poder vencer esse desafio que se apresenta novamente.